Salve, salve, colegas, tudo em paz com vocês? Estamos iniciando mais uma live da Resistência, nesse dia 19 de novembro de 2025. E amanhã é dia 20 de novembro, dia da consciência negra, é feriado nacional, e nós temos que discutir este tema mais ainda do que nos demais dias do ano. Afinal, esse assunto não se resume apenas ao debate de um dia, de uma semana, de um mês, ou seja, de um feriado. É um tema profundo que ainda precisa ser refletido por toda a população. E hoje vamos contar com um convidado especialíssimo aqui, inclusive professor da Rede Estadual Bahia, para falar a respeito da questão da consciência negra e também de outros assuntos relacionados à África, à afrodescendência, à Bahia, a Salvador, que é o nosso colega André Luiz Carvalho. Boa noite. Muito obrigado, André. Boa noite, Marco. Boa noite, colegas professores e professoras. Eu espero que vocês estejam todos bem, sintam-se acolhidos. Eu já começo agradecendo o convite, porque é sempre uma oportunidade falar sobre a história do negro, sobretudo num contexto onde a nossa história ela foi contada pelo outro. E esse outro contou essa história de forma distorcida, ele silenciou, ele negou o nome dos nossos personagens históricos, ele negou os eventos protagonizados por esses personagens históricos. Então, toda e qualquer oportunidade de falar sobre essa temática, ela é fundamental, sobretudo que a gente fala do terceiro maior país sem população negra do planeta. Dos 53 países africanos, apenas dois têm uma Sim. população negra maior do que o Brasil. Só a Nigéria e a Etiópia. O Brasil é o terceiro. Se a gente pega Salvador, que é a maior cidade negra fora da África, e coloca no continente africano, Salvador teria a oitava maior população negra dentro de África. Sim. Então, isso chama a atenção para a importância desse debate, não só como você fala hoje, mas ao longo de todo o ano. Muito bem, teremos muito mais. Vocês já perceberam que o debate aqui ele será um debate sério e um debate profundo, para que a gente, inclusive, ganhe repertório para argumentar e levar para nossas escolas a fim de defender um projeto político pedagógico que não deixe de lado nem diminua a importância de tratar das questões étnico-raciais da afrodescendência e também indígenas. Mas também falaremos hoje a respeito da alfabetização na Bahia. Isso mesmo, os indicadores não são bons e nós falaremos sobre isso. Tem ainda a questão do edital para 60 bolsas do curso de medicina em Cuba. O que é que você acha a respeito disso? Vamos repercutir porque tem sido um assunto muito debatido justamente nas redes sociais. O governo do estado da Bahia também concede aí o ponto facultativo para sexta-feira. E aí as pessoas ainda não sabem, não é feriado sexta, mas será ponto facultativo. E a isenção do imposto de renda para professores da educação básica. Você sabe como funcionará? Teremos rateio do Fundeb 2025 na rede estadual Bahia. Fomos surpreendidos aí com pagamento antecipado no mês de novembro. E o rateio, vamos também falar sobre isso. E, por fim, cadê o acordo do piso do magistério para os professores da rede estadual Bahia, da tabela de subsídios do quadro especial? Estão enrolando, enrolando, enrolando a categoria e os colegas dessas duas camadas funcionais não tem nem acordo, nem piso e nem reajuste da database 2025. Então, não deixe de compartilhar o link dessa live, porque hoje ela está muito interessante e com muitos assuntos. E para começar, nós vamos falar a respeito da alfabetização no estado da Bahia. É uma alfabetização na idade certa. Os indicadores que vocês terão aí no vídeo reportagem, que logo logo vocês assistirão, diz respeito justamente ao processo de alfabetização na Bahia, no estado da Bahia. E nós precisamos chamar a atenção sobre isso, porque afinal de contas diz respeito às nossas crianças, aos indivíduos em formação, e se tratando de escola pública, de educação pública, de uma maioria de crianças negras, oriundas da classe trabalhadora, e a alfabetização é essencial para que se prossiga o caminho nesse mundo letrado e linguístico que vivemos. Veja o vídeo que nós preparamos para vocês. Apenas 36% dos estudantes do segundo ano do ensino fundamental na Bahia conseguem ler e escrever textos simples, índice abaixo da média nacional. A alfabetização é uma das principais responsabilidades municipais em relação à educação. Ler textos curtos, localizar informações e escrever com coerência. Eu aprendi que o racismo foi, na verdade, escravidão. Eu queria igualdade no meio daquela multidão.
Habilidades que parecem simples, mas ainda estão fora do alcance de 36% dos estudantes do segundo ano do ensino fundamental da Bahia. O percentual está abaixo da meta de 43% para o ano de 2024. E também representa uma queda em relação a 2023, quando o estado havia registrado 37%. Os dados deixam a Bahia com o pior índice de alfabetização entre os estados brasileiros, segundo o Ministério da Educação, com base no levantamento do Instituto INEP. A Bahia também está abaixo da média nacional. O Brasil tem uma média de 59,2% das crianças alfabetizadas. Assim não é possível. A alfabetização de crianças é um assunto sério e realmente deve ser dedicado um tempo para resolver essa questão. Vocês sabem que o governo federal estabeleceu um programa, que é o Criança Alfabetizada. É um programa nacional com milhões de reais destinados a programas que garantam a alfabetização das crianças na idade certa, exatamente naquele momento em que ele está propício de forma no aspecto cognitivo, como a neurociência indica, para assimilar a questão da alfabetização. No entanto, isso não está acontecendo verdadeiramente em alguns municípios, em alguns estados, inclusive aqui na Bahia. O governo do estado da Bahia criou o Bahia Alfabetizado, que é um projeto, é um programa que está vinculado justamente à questão do programa nacional. Mas parece que por aqui na Bahia as coisas não estão bem em relação a esse tema. Vocês viram aí que nós temos 66% das crianças na idade certa em 2025 sem alfabetização. Isso é grave. É para o Ministério Público, inclusive, entrar nessa parada e saber o que está acontecendo. Se há recurso federal chegando para a Bahia, se a Bahia tem um programa para a alfabetização de crianças na idade certa, por que a eficiência não está ocorrendo? Sendo a eficiência um dos princípios do serviço público, da administração pública, que consta da Constituição Federal de 88. Então, algo está errado, não podemos negligenciar a alfabetização dessas crianças, principalmente sabendo que na educação pública está a maioria das crianças do nosso estado e também maioria que é afrodescendente e origem da classe e é oriunda da classe trabalhadora. Então, precisamos perceber a importância de dar atenção à alfabetização. Como também nós precisamos trabalhar com a escolha das equipes dos professores, formadores, alfabetizadores, que as secretarias de educação chamam para participar do programa, muitas vezes remunerados por bolsa do governo federal. Essa seleção, de que maneira é feita? É do ponto de vista técnico ou é do ponto de vista de quem indica, do ponto de vista político? Eu não tenho visto editais no Diário Oficial do Estado da Bahia, por exemplo, recrutando dentro da própria rede professores para se tornarem formadores desse programa de alfabetização. De que maneira está se dando a formação dessas equipes? Porque as notícias que eu tenho aí é que as escolhas estão sendo por critérios políticos. Será que essa é a razão justamente do fracasso do programa? Ou uma vez que se troca a questão técnica pela questão política na escolha dos atores e dos agentes que irão fazer essa formação por toda a Bahia? E não adianta dizer que a alfabetização é um problema do município. Sabemos que o regime de educação no Brasil é de forma colaborativa, União, Estado e municípios. O Estado tem que entrar com apoio financeiro e também com apoio técnico, assistência técnica. Se o município fracassa aqui no estado da Bahia, é porque fracassa também o Estado, o governo estadual. Então, precisamos verificar isso e que em 2026 não se repita, tá bom? Vergonhoso é o programa Brasil Alfabetizado aqui em nosso estado com esses indicadores. Mudando de assunto, vocês viram aí que o governador Jerônimo Rodrigues lançou um edital, 21 milhões de reais aí, deve ser do Tesouro Nacional, para conceder 60 bolsas para o curso de medicina, sendo que os estudantes irão para Cuba. Existe um edital para que as pessoas se inscrevam e se habilitem. As pessoas, os estudantes, irão para Cuba com todas as despesas pagas. E o governador está sendo questionado por isso. Mas por que será? Vejam o primeiro vídeo em que ele mesmo se defende a respeito das críticas e voltaremos a falar sobre isso. Não vi ainda não vi ainda, não recebi nada ainda. E nós estamos justamente nesse momento
buscando com que a nossa ação para a saúde seja expansiva. Nós tivemos o Mais Médicos, que foi um programa em parceria com outros países. Internamente, nós precisamos, no Brasil, precisa aumentar a quantidade de médicos e nós já estamos fazendo uma ação muito forte com a inauguração de hospitais, são 54 hospitais. Estamos em obra aí mais ou menos mais uns 10 hospitais. Nós precisaremos de encontrar saídas para formar mais profissionais, tanto na área da medicina, do médico, quanto as enfermarias, psicólogos, ortopedistas, mas não recebi nada não. Pois é, o edital já está no Poder Judiciário, exatamente. O governador Jerônimo Rodrigues, inclusive, deu motivo para a oposição tripudiar em cima dessa história, desse assunto. A questão, gente, é o seguinte: 60 bolsas para o curso de medicina, um orçamento de cerca de 21 milhões de reais, com todas as despesas pagas lá em Cuba. É isso que ele está propondo no edital. O edital, inclusive, eu estou com os requisitos para a seleção. E para você ganhar essa bolsa, receber, ser admitido, ele criou critérios que ferem, inclusive, a Constituição Federal, porque ele segmentou, ele diz exatamente o que ele quer, praticamente ele diz quem vai ter essa bolsa. Quando ele coloca, eu estou com o edital aqui, por exemplo, que a pessoa tenha trajetória comprovada de participação comunitária ou atuação social e que tenha uma carta de recomendação do movimento social. Isso mesmo que ele está dizendo aqui. E aí eu digo, e meu aluno daqui de Salvador, que estuda aqui na periferia da cidade, uma pessoa, inclusive, que não tem tantas oportunidades e gostaria de fazer parte dessa seleção, como é que fica se ele não tem nenhuma atuação no movimento social, não é recomendado por nenhum movimento social, mas é um estudante que sabe da sua realidade, que vem de uma comunidade carente? Então, esse requisito, além de outros que eu já vi aqui, que também esbarram na própria Constituição Federal, eles não poderiam existir. Eles deveriam, na verdade, o edital deveria, na verdade, os requisitos deveriam possibilitar a inserção ou a disputa de todos. Se quiser, pode-se criar cotas, já existe uma previsão para isso, mas fazer essa fragmentação, dizer exatamente o perfil. Outra questão também: por que Cuba? Por que em Cuba, se nós estamos num país também que necessita de desenvolver o estudo de medicina nas camadas populares, dentro do próprio estado da Bahia, por que não na universidade que fica no interior da Bahia, uma dessas estaduais, não destinar esses 21 milhões para que essas faculdades estaduais recebam esses estudantes, até mesmo ali do seu território, com a experiência rural, com a experiência campesina, com a experiência quilombola? Por que não abrir as portas das universidades, da UNEB, para esses estudantes da própria Bahia, para os profissionais da docência daqui? Por que mandar para Cuba, se nós temos essa necessidade também, tanto de injetar na economia dos territórios valores como estes, como atender aqueles jovens oriundos do campo para fazer esse curso de medicina? Então, há uma série de contradição. O edital acaba levando a outras formulações, outras suposições da razão ou verdadeira razão desse processo seletivo. Quem vai fiscalizar isso em Cuba? Quem vai fiscalizar desempenho de estudantes? Quem vai fiscalizar a aplicação correta do dinheiro público? Então, gente, isso aqui é mais um absurdo de quem tem uma visão patrimonialista, que acha que o Estado é seu e governa do jeito que quer, sem olhar para as leis, sem olhar para os princípios da administração pública. Eu acho, eu penso, eu sugiro que faça uma retificação. Eu não discordo em todo da ideia que talvez, com exceção da questão de mandar para Cuba, porque eu acho que deve mandar para aqui mesmo, para o estado da Bahia, para a UFES, para a UESB, para a UNEB, para essas universidades. Não discordo da ideia inicial, que com certeza é trazer pessoas que não têm a oportunidade do campo, para que voltem para as comunidades do campo e possam oferecer uma medicina. Eu sei disso, que eu ando a Bahia inteira, o interior é carente de médicos, eu entendo tudo isso, mas o edital traz outros entendimentos, outras interpretações, e o próprio governador deu munição agora para ter deputado aí de oposição, que está aí em cima do palanque na Assembleia Legislativa, falando que o governo que vai entrar com ação, que vai contestar.
precisava nada disso. Poderia fazer a política pública que está sendo pensada nesse edital de forma digna, de forma clara, transparente e eficiente, atendendo a quem interessa, que é a população baiana, uma vez que os valores sairão dos cofres do Tesouro Estadual da Bahia. Governador, está na hora do senhor mudar esse edital, né? Eu acho que ainda dá tempo e cessar com essa discussão, porque algo que o senhor achou que não ia se tornar polêmica, se tornou, já foi pauta, inclusive, nacional. Quem procurar aí no Google pelo programa Pânico, o rapaz lá faz uma crítica que a coisa fica feia, inclusive. Depois eu vou publicar nas nossas redes, @MarcoAurélio Professor, vocês saibam. Mas, avançando um pouco nessa pauta, o governo da Bahia concede ponto facultativo nessa sexta-feira. Então, nós teremos feriado amanhã, dia 20 de novembro de 2025, e a sexta-feira é feriado facultativo. Mas os outros serviços, os de urgência, de emergência, funcionam normalmente, e os privados também, na sexta-feira, no dia 21. Mas para a rede pública, para o serviço público não essencial, teremos esse ponto facultativo. E, por fim, antes do intervalo, neste bloco, isenção de imposto de renda nas remunerações de todos os professores é diferente da isenção parcial apenas para 65% dos professores. Entendam essa polêmica que está nas redes sociais e as pessoas estão atrapalhadas. Vai ter isenção para todo professor da educação básica ou só para uma parte dos professores? Olha só, existem dois projetos, quer dizer, um projeto que já foi aprovado, que é o de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 e isenção gradativa para quem vai até 7.000 e poucos reais. Mas existe um outro projeto que ainda não foi aprovado, está em debate, que é para isentar mesmo por profissão, por categoria funcional. É professor, não pagaria imposto de renda. Vejam aí esse vídeo em que o autor do projeto, o deputado federal, explica um pouco a respeito da intenção. O Brasil possui mais de 2,5 milhões de profissionais de ensino atuando na educação básica e superior, segundo dados do Censo Escolar. A Comissão de Educação da Câmara está analisando um projeto de lei que isenta essa categoria do pagamento do imposto de renda. O autor do projeto, deputado Rubens Ottoni, do PT de Goiás, diz que o objetivo é valorizar a carreira docente. Nós queremos contribuir no sentido de poder valorizar a educação, valorizar o magistério, fazer com que a carreira do magistério ela seja uma carreira que desperte a atenção e o interesse e o futuro para a nossa juventude. Armando Simões, do Ministério da Educação, argumentou que a isenção para uma única carreira pode gerar a abertura de precedentes. Uma outra questão que a gente já chamava atenção à época diz respeito a você criar, né, um mecanismo de precedentes em relação a isenções de natureza fiscal, em particular do imposto de renda, por categoria profissional, né? Então, existem outras categorias profissionais, né, que na área de segurança pública, na área de saúde. O deputado Maurício Carvalho, do União Brasil de Rondônia, justificou que a medida beneficia todos os professores da educação básica e superior em efetivo exercício. Nós precisamos valorizar o professor, valorizar os profissionais da educação, para que eles possam formar melhores os nossos cidadãos do futuro. Questão número 1. Vamos diferenciar. Existe um projeto de lei que já se tornou lei, que isenta todos aqueles trabalhadores e trabalhadoras que ganham até R$ 5.000. E quem ganha até 7.000 tem uma redução gradativa a depender do valor. Este é um projeto que já passou, que já virou lei. Vocês acompanharam na imprensa nas últimas 2 semanas. Existe agora um projeto de lei que não foi aprovado ainda, não é válido, de que o professor deixaria, a professora deixaria de pagar o imposto de renda, teria isenção independente do seu valor de remuneração. Seria um meio, um artifício para atrair, inclusive, profissionais para essa categoria da educação, da docência, do magistério, que vocês sabem que estamos atravessando um apagão de mestres pelo Brasil inteiro. Então, se traria esse atrativo funcional. É professor, não vai pagar imposto de renda, vai ter sua remuneração, aquele valor integral. Mas vocês vejam que essa discussão está revelando outras questões. Quando diz aqui, teve um parlamentar que colocou na internet 65% dos professores deixarão de pagar imposto de renda por causa dessa lei da isenção. Ele está dizendo, então, que 65% dos professores no Brasil ganham
menos de R$ 5.000. É isso que ele está falando. Ou seja, nós temos mais da metade dos professores vivendo com a renda inferior a R$ 5.000. E tem outras despesas, não tem o imposto de renda, mas tem plano de saúde, tem o fundo de previdência que não foi isento, vai continuar descontando no contra-cheque. Ou seja, vivem com menos ainda do que os R$ 5.000, apesar da isenção. Então, esse dado aqui revela que, apesar do projeto de isenção de imposto de renda passar e virar uma lei, 65% dos professores deixarão de pagar porque também ganham ainda um valor muito irrisório. Lembrando que o piso é R$ 4.867,77 em 2025. Terá aumento agora em janeiro de 2026. E se esse reajuste elevar o piso nacional do magistério para além de R$ 5.000, haverá então aplicação da isenção gradativa parcial para quem ganha até R$ 7.000, e muitos professores, inclusive, sairão da faixa de isenção total. Então, não se confunda com essas narrativas, porque eles fazem isso para que na cabeça da população, a população imagine que o professor tem a vantagem de não pagar imposto de renda. É mentira, é narrativa, não se sustenta. Então, vocês precisam estar atentos e atentas até para falar em sua comunidade, na sua família, na sua escola, porque nós somos professores, milhões pelo Brasil, estamos em contato diariamente com as comunidades. Não existe isenção total para professor que ganha acima de R$ 5.000, e existe uma isenção para quem ganha abaixo de R$ 5.000, que ainda é uma remuneração para o educador, tratando-se de uma atividade de natureza especial, é uma remuneração ainda muito aquém do que realmente merecemos. É isso, gente. Então, vamos ao intervalo comercial e voltaremos aqui com o André Luiz, professor da rede estadual, para falar sobre a questão da África, dos africanos, e trabalhar a questão do Dia da Consciência Negra. Voltamos já. Salve, colegas! Quem disse que a luta não sai do virtual para o real? Nós temos agora a JUDES, Associação Jurídica para Docentes, Servidores Públicos e seus familiares. E tudo que a gente anda reclamando aqui, nós podemos ter uma solução. Depois, evidentemente, de uma boa orientação. Venham conhecer a JUDES comigo. A nossa associação fica na rua Frederico Simões, número 85, no edifício empresarial Simonse, bem próximo ao Shopping Sumaré de um lado e ao Salvador Shopping do outro. Vamos agora dar um pulinho lá para conhecer as nossas instalações. Chegamos no 9º andar e é na sala 911. Aqui é a nossa recepção. É por aqui que você vai exatamente esperar o atendimento. Mas vem, tem mais aqui. Olha, nós temos aqui a sala de orientação, que é a sala onde fica a equipe especializada, que sabe tudo sobre aposentadoria, o RV, piso nacional do magistério. Temos também uma equipe que cuida de direito da família, direito tributário, direito previdenciário. Aqui você pode pegar a orientação que você desejar. Além da sala de orientação, nós temos a retaguarda. Isso mesmo, é onde ficam as salas das equipes que trabalham para dar uma assessoria legal para nós servidores públicos, para os nossos familiares também. Temos aqui uma copa para fazer um lanchinho na hora que a fome aperta. Temos aqui também um dos banheiros de nossas instalações. Temos aqui também, vejam só, esse corredor que tem as salas dos nossos colaboradores. Tem a sala dos nossos estagiários de direito, exatamente, que prestam um serviço muito importante, fazem os agendamentos, fazem também as pesquisas sobre leis e direitos dos servidores. Temos uma outra sala onde fica a nossa equipe jurídica. Aqui são os advogados colaboradores que tiram as nossas dúvidas, as dúvidas da associação, para que possamos levar, então, várias informações para vocês diariamente pelas redes sociais. Isso mesmo. Eu não vou abrir essas portas porque aqui tem uma equipe que cuida de dados sensíveis e sigilosos e que nós não podemos mostrar. E por último, temos essa sala onde muita coisa acontece que vocês veem, que é a sala de estúdio, onde gravamos os nossos vídeos, as nossas lives para as redes sociais. Vocês não imaginam, mas tudo isso aqui foi criado a partir
do sonho das redes sociais em fazer a luta em defesa dos direitos da classe trabalhadora. Venha para a Ajudes. A Ajudes orienta, esclarece e encaminha. A Ajudes ajuda você. Resistência e luta sempre. E voltamos a mais uma live da Resistência nesse dia 19 de novembro de 2025. Uma live importantíssima, especial. Vamos tratar a respeito do tema do Dia da Consciência Negra. Estamos aqui ao lado do professor e mestre, professor da Rede Estadual Bahia, inclusive, mestre André Luiz Souza de Carvalho. É professor aqui na Secretaria de Educação, historiador, especialista em História Social e Cultura Afro-Brasileira e mestre em Educação e Contemporaneidade pela Universidade do Estado da Bahia, a UNEB. Sua trajetória é fantástica, é marcada pelo compromisso com a valorização da história e da cultura afro-brasileira. É também cofundador do Experiência Griot. Entrem aí no Instagram, nas redes sociais, procurem pelo Experiência Griot, que vocês vão ver que projeto fantástico. Além disso, ele também é voltado para um projeto, a ressignificação da história por meio do afroturismo, que é outra questão também interessantíssima, é uma experiência didática educacional na prática, promovendo vivências educativas e culturais que fortaleçam identidades e memórias negras. Boa noite, André, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui, e eu gostaria que você já começasse falando aí, saudando esse dia 20 de novembro para quem está nos assistindo. Gente, o dia 20 de novembro é muito importante. Apenas no ano passado ele se transforma em um feriado nacional, mas ele é fruto, na verdade, de todo um processo de lutas. Essas lutas que vão começar, eu acredito que realmente começam no embarque desses africanos lá em África, né? E se desenrolam durante todo o período escravista e no pós. Abolição se desdobra nessa luta contra o racismo. Entender o dia 20 de novembro enquanto um dia que a gente tem para a gente fazer uma referência a todo o legado de matriz africana que a gente tem e a luta dos nossos ancestrais para que a gente possa falar em construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, é fundamental. De 2019 para cá, o André, professor, colega de vocês, vem se dedicando a pensar em estratégias para que a gente possa trabalhar a Lei 10.639, para que a gente possa trabalhar a história dos africanos e dos afrodescendentes, ou seja, para que a gente possa trabalhar a nossa própria história de forma positiva e fazendo com que os nossos alunos se identifiquem. Eu sempre Muito tive uma bom. pergunta, né? É possível trabalhar a nossa história, que é marcada por essa marca da escravidão? São 500 e poucos anos do que a gente chama de Brasil, e mais da metade desse período Sim. nós vivemos sob um regime eh, legal, amparado pela lei, onde pessoas tinham a posse de outras pessoas. E isso tem todo um impacto na nossa sociedade, E no né? presente, No né? presente. Por isso que a gente fala ainda do racismo de forma tão presente, de forma tão atual. Então, de 2019 para cá, André começa a entender que a gente precisa pensar nessas estratégias. Então, eu começo a levar os alunos para fazer caminhadas afropedagógicas, Sim, pensando que Salvador é uma sala de aula a céu aberto, sem né? É um dúvida. museu vivo, né? Nossas ruas, nossos monumentos, nossas instituições, museus nos ajudam a falar um pouco sobre a nossa história, sobretudo sobre essa história que a escola, que o currículo eurocêntrico, né, deixou de fora. Ou se não deixou de fora, contou de forma distorcida e de forma intencional. Então, de lá para cá, eu venho pensando em formar, em construir essas estratégias, e aí eu me vi fazendo afroturismo, Sim, fale um pouco né? sobre Eu me isso. vi fazendo o afroturismo, e aí comecei a perceber que o afroturismo é um movimento pedagógico e educativo. Que Sim, sem parte de que dúvida. princípio? Ele parte de um movimento onde as experiências culturais, né, de retorno, de resgate, né, e de valorização de todo o patrimônio material e imaterial construído pela população negra é possível ser acessado através de histórias ressignificadas, através da valorização dos saberes das comunidades tradicionais, dos mais antigos, dos mais velhos, das referências negras que adentraram a academia e produziram
conceitos e noções para que a gente possa entender o nosso lugar de pertencimento no mundo de forma diferente. Então, André se viu fazendo o afroturismo, André começa a montar, juntamente com o Flávio e o Experiência Griot, roteiros que nos permitem contar essas histórias que nós deveríamos ter aprendido na escola, Isso. né? Essas histórias que a gente deveria ter aprendido. Então, são várias as histórias que nós devemos ter aprendido. Existe um abismo do que a gente deveria ter aprendido e do que a gente realmente teve contato enquanto saber. E isso foi intencional, é importante a gente chamar atenção. Sim, Tem um pensador da Jamaica chamado Marcus Garvey, que sim. ele dizia que um povo sem o conhecimento da sua história, da sua cultura e da sua origem é como uma árvore sem raízes. E a gente sabe o que acontece numa árvore sem raiz. Se É, passa um grande vento, se passa uma tempestade, ela cai. Então, a memória histórica, quando a gente fala de construção da identidade, quando a sim, gente fala de fortalecimento de autoestima, sim, de construção de relação de pertencimento, sim. uma memória histórica positiva, ela é fundamental. Tem um outro pensador, Marcos, que é o Cheikh Anta Diop, ele é um senegalês, que na década de 50 ele vai ser um dos grandes responsáveis, inclusive, para provar que o Egito, né, Kemet, ele era negro africano melanodérmico, né? Ele que vai para a Que nós academia aprendemos na escola, né? e, Inclusive eu, a minha geração, é como, aliás, nem faziam associação do Egito a continente. O Egito e parecia que surgia no livro de história ou na aula como se fosse um território que estava boiando no meio do oceano, quando na verdade não. Ele tinha continente, ele tinha identidade, ele pertencia a uma e cultura e que negaram esse conhecimento. Só depois, mais à frente, com nossas leituras de quem se interessa pelo tema, é que fomos descobrir isso. E é fantástica essa sua observação Isso. agora E sobre o aí, Egito. e aí o Diop ele vai falar também que a gente precisa conhecer a história dos outros, mas que Sim, antes de tudo a gente precisa conhecer a nossa própria história. Que um povo que não conhece a sua história ele é frágil e desunido. E aí quando a gente fala de construção de identidade dentro de um país como o Brasil, a gente vê que existe todo um grande processo de conflito, sim, inclusive de própria negação de que o racismo ainda ele existe ou não. sim, A discussão de se o racismo existe ainda é uma pauta política fortíssima, onde grupos políticos se apropriam dessa discussão. Então, assim, o afroturismo vem me oportunizando, inclusive, fazer um processo de letramento racial, não só sim, para os meus alunos, que saem lá de Cajazeiras 8 e estão tendo uma oportunidade de se conectar com a cidade, sim, de, de construir uma relação, inclusive, de pertencimento com essa cidade, porque agora ele se identifica, ele sabe falar sobre a sua cidade, ele sabe contar um pouco sobre a história da sua cidade, ele se sente pertencente dessa história, porque quem protagoniza essa história, quando a gente fala de Brasil, é a população negra. sim, Durante esses mais de 300 anos, foram mais de 10 milhões de africanos que aqui desembarcam. Isso é de fundamental importância porque a gente fala da formação do Brasil e não tem como falar de formação cultural e aí falar de economia, de política, de moral, de ética, de sim. religiosidade, de culinária, de dança, De princípios e valores, muito bem, de aspectos convictórios, civilizatórios que botam a mulher, por exemplo, em um lugar de protagonismo, que sim, colocam o mais velho, aquele que no lugar viveu da mais, no sabedoria, lugar da sabedoria, do ancião, né? Sem a gente falar desse desembarque forçado. E aí, se a gente vai fazer essa metáfora, né, e pensar o Atlântico não como um oceano, mas como um rio ou como uma grande ponte, a gente entende a dimensão desse desembarque. sim, Foram séculos de desembarque. E aí, essa desembarque é o que forma a nossa cultura, né? Nessa forma de ser. Eu lembro, eu sempre lembro, e muitas vezes naquilo que é invisível. E sim. aí já lhe passo a palavra, mas só para falar assim, que me veio aqui agora amanhã. Amanhã sempre está ali acompanhando nas redes sociais, porque é uma professora aposentada. E eu lembro quando criança, de manhã, junto com as vizinhas, junto com as irmãs, fazer uma coisa chamada de caixa. O caixa era que ao longo dos 12 meses do ano, Sim, todo mundo ia colocar um valor e cada isso. mês uma pessoa ia Minhas receber tias aquele também valor, fazem né? isso. E aquele valor era utilizado para comprar alguma coisa para casa, para fazer uma reforma, para pagar uma dívida, cada um tinha uma demanda. E aí, quando a gente vai estudar história, quando a gente senta lá na universidade e tem uma aula do professor Biratã Castro de Araújo, a gente aprende que durante a escravidão, os escravizados usavam a caixinha como forma de acumular o dinheiro para a compra do pecúlio, Isso. né? Então, assim, a nossa africanidade, o nosso jeito de ser, não tem como a gente falar de jeito de ser sem falar da presença marcante dessa africanidade. Apesar de toda essa diversidade que o Brasil é.
do norte, do sul, da forma de falar, dos sotaques diferentes, da influência das levas de imigrantes que vão chegar da Europa, mas mesmo assim, o que nos leva para fora do Brasil enquanto brasileiro, no campo da música, por exemplo, é um gênero musical diretamente relacionado com a cultura negra, que é o samba. O primeiro grande elemento que faz com que o Brasil seja um grande protagonista, seja o primeiro, esteja no topo do auge de qualquer pódio, que é o futebol, só ascende depois que o futebol brasileiro admite jogadores negros que não admitiam. E aí os jogadores negros que entram, sim, que antes não participavam, sim. colocam o Brasil como um protagonista, né? Então, assim, Tudo tudo leva. leva a essa questão, né? Sem falar da língua, né? Hoje, vários estudiosos, e aqui na UNEB, a professora Ieda Pessoa de Castro, hoje aposentada, ela vai trabalhar e se dedicar uma vida a isso, para nos ajudar a provar que o português que nós falamos é substancialmente modificado pelas línguas de origens africanas, ao ponto da gente, inclusive, substituir determinadas palavras de origem portuguesa, como Delfim ou Benjamin, que é o filho mais novo, que é o meu caçula, né? Uma palavra de origem banto. Os bantos desembarcaram aqui aos milhares. Sim. Pois é, gente, olha, importantíssimo. E esse tipo de trabalho que o professor André desenvolve na unidade escolar dele, isso tem que ser explorado pela Secretaria de Educação, isso tem que ser filmado, fotografado. A TV Cultura precisa criar um material audiovisual que esteja disponível justamente no YouTube para que os outros professores, inclusive das outras cidades da Bahia, que não são da capital apenas, eles possam também fazer essa discussão, essa reflexão na sala de aula, durante todo o ano, não só apenas agora. Então, fica aí. Eu já digo aqui há muito tempo, entrevistei, inclusive, André, duas professoras de outras cidades que estiveram aqui nas últimas semanas, falando, escritoras, autoras, professoras da rede estadual, falando de diversos assuntos e completamente aptas a formações pedagógicas, agora que está começando aí o início de 2026, como você, e que esses profissionais da rede, eu não digo mais nem ouro da casa, nem prata da casa, eu digo diamantes da casa, precisam ser levados ao conhecimento de toda a rede e não ficar, às vezes, só ali na sua comunidade, só ali na sua unidade escolar estadual, logo é uma rede, então precisa sair dali. André, de que maneira as culturas africanas influenciaram na formação da identidade brasileira? Eu queria só para comentar um pouco o que você estava falando sobre a importância e a presença. Você veja que a Carmen Miranda, não sendo negra, mas ela toma espaço no mundo, se torna mundialmente cantando a baiana, né? Ela leva um símbolo cultural, uma representação da afrodescendência, da questão negra, ela leva isso para o mundo, cantando justamente a figura que tem relação com a cultura negra. Então você veja que o Brasil lá fora, ele é reconhecido. As vozes, gente, as vozes, você tem aí Milton Nascimento estourado no mundo inteiro. Então você veja o quanto de legado e de representatividade, na verdade, o Brasil é africano, mas, no entanto, não tem, às vezes, o devido espaço e tamanho merecido. Uma hora a gente fura a bolha, vai e volta, mas isso precisa ainda de mais atenção. De que maneira essas culturas influenciaram na nossa formação, na formação da Elas identidade? influenciam no dia a dia e existe toda uma confusão em achar que esse africano que desembarca, ele vem só para o trabalho da lavoura. Muita mão de obra africana ela é empregada na mão de obra da lavoura, mas na verdade a mão de obra africana ela é empregada em todo o fazer, Sim, em todas as etapas do fazer, inclusive dentro das cidades. Quando eu estou falando do ferreiro, eu estou falando do cara que leva água, eu estou falando do cara que faz chapéu, do que faz as ferramentas, eu estou falando inclusive de africanos que eram capturados e trazidos porque já dominavam esses determinados saberes. Então, na verdade, a população negra ela participa em vários processos de sim. toda a produção, né? E eu estou falando de política, eu estou falando de economia e eu estou falando substancialmente de cultura, que é o que nos marca, né? Então, a gente falar de quilombo, a gente falar de religiões de matrizes africanas, de Sim, como a nossa religiosidade ela é marcada, ela é atravessada por símbolos que vêm de África, sim, né? Quando a gente chega agora no final de ano e no dia 31 a gente dá os 7 pulos,
sobre as Andas, e nós utilizamos o branco, a gente está falando de uma contribuição dos malês, Sim, que aqui desembarcaram aos dezenas de milhares ao longo de séculos, ao longo de décadas, né? entendi. Então, essa africanidade está no nosso jeito de ser. Só para você dar um exemplo, né? Muito do que se sabe do nosso passado e muito do que foi registrado era a partir do olhar dos visitantes. Então, os Sim, visitantes vinham e relatavam, falavam. E um desses visitantes, ao vir à Bahia, relatou como os jovens se comunicavam. Que eles se comunicavam encontrando as mãos e flexionando um dedo com os outros e produzindo um estalo. E aí, automaticamente, quando eu ouço isso numa aula de história, eu lembro que durante parte da minha adolescência e da minha fase adulta, eu o cumprimento cumprimentava era isso, hein? esse mesmo cumprimento. Então, assim, tá no nosso jeito de Tá. ser. E vai e volta, inclusive. Tem uma hora que esse tipo de cumprimento volta com as novas gerações, porque é uma memória coletiva, né? Justamente. Sempre alguém ali vai estar guardando aquele saber, aquele Brasileira com uma sociedade ocidentalizada, por sim, conta do processo colonial isso. imposto pelo sistema português e a sociedade ocidental, aonde o homem, dentro desse lugar, ele tem um lugar de protagonismo. Mas olhe como nas nossas sociedades, sobretudo nas comunidades, a mulher Sim, ela ganha um outro espaço, um sim. outro lugar. Isso é uma marca da contribuição É, africana, é, né? Se a gente for fazer uma comparação com os, as diversas religiões, sim. a religião onde a mulher alcança o Alcançar um espaço. topo dessa hierarquia de É, forma natural. é. Quando a gente pensa em um terreiro de candomblé e a gente pensa nos sacerdotes e sacerdotisas desse espaço, provavelmente a imagem que vai vir à mente, primeiramente, é de uma Yalorixá e É, não de um Babalorixá. é. Então, esse lugar da mulher, esse Sim. lugar de valorização do mais Velho, do velho, idoso. né? É. De como as comunidades elas se organizam e resolvem os seus próprios problemas, se ajudam mutuamente. Mente É aquela vizinha que toma conta do que foi, como é mãe de leite é, do mãe. filho. É, Isso é uma prática, gente, que vem de um contexto onde mulheres africanas, mulheres indígenas também trouxeram essa contribuição, né? Então, na verdade, nós temos muito do africano e do indígena também, e que a gente hoje, infelizmente, não sabe identificar, porque isso. houve um processo de apagamento Tempo. dessa história. É, A gente fala assim, pô, a gente veio de África, temos uma matriz africana, mas a África tem 53 continentes. sim. Não desembarcaram aqui africanos de todas as regiões, de todas as culturas, de todos Acho os países, vieram de determinadas regiões. Então, assim, o apagamento dessa história ele foi intencional. intencional, até A gente para falar não de haver um consciência negra, fortalecimento de consciência, né? falar de consciência negra é em fazer um resgate dessas histórias que a gente não teve. É. Nas redes sociais mesmo, eu me identifico como o André Halsá, e às vezes as pessoas perguntam por que o Halsá. Porque quando eu fui lá estudar, né, lá no meu curso de história, eu identifiquei os Halsás como uma das etnias africanas que estavam sempre ali envolvidas nas revoltas, nas manifestações, nas agitações populares. Então, foi uma forma de identificar. Por quê? Porque, infelizmente, devido ao nosso processo de apagamento histórico, eu não tenho nenhum ancestral que fala assim, ó, nossos ancestrais, vieram de tal lugar da Nigéria. Sim. Não, nós viemos de tal lugar do atual Benin, ou de Guiné-Bissau, É, ou de Angola, ou de Moçambique, porque pode ter vindo de qualquer lugar, mas se você chega no sul do Brasil, em Santa Catarina, todo mundo, no Paraná, todo mundo. eles vão dizer de que região da Itália o avô, o bisavô Ou veio. de que país da Europa? Justamente. Então, acho que vai nessa linha, sabe? Eu penso dessa forma também. A nossa identidade, inclusive, eu só ganhei uma, digamos assim, uma firmeza no meu ser aos 18 anos, quando eu me reconheci um afrodescendente, eu entendi os meus valores, o porquê que eu era daquele jeito, o porquê que meu corpo, que a minha cor, e isso assim deu um salto, André, incrível na minha autoafirmação mesmo, na minha autoestima. E é isso que eu tento, inclusive, hoje falar com meus estudantes, né, o tempo inteiro, a respeito de que eles se olhem, se reconheçam, vejam, estudem sua história e sua origem. Mas
Mas todo mundo acha, por causa da historiografia oficial de décadas, que não houve luta nem resistência pela libertação. Muita gente fica acreditando que houve um ato de bondade da princesa Isabel, que foi lá e assinou a Lei Áurea no dia 13 de maio. Isso foi colocado no imaginário de todas as pessoas no país. Mas eu gostaria que você trouxesse aqui um pouco, justamente em relação a essa resistência própria do povo negro durante anos, que levou inclusive à abolição, ao fim da escravidão, porque o sistema não ia suportar a revolta, muitas revoltas, que trouxesse essas informações que sempre os nossos antepassados, de geração em geração, resistiram e lutaram para que hoje estivéssemos aqui, inclusive, nessa situação de há muito que conquistar, mas que estamos aí avançando. Muito importante essa sua pergunta, Marco. Eu acho que falar, na verdade, sobre essa resistência é a grande tema, é o grande processo de apagamento dessa história, né? Ao longo do tempo, a gente aprendeu a história a partir de uma ótica onde os nossos antepassados passaram única e exclusivamente por um processo de sofrimento, como se a história fosse marcada única e exclusivamente pela dor. Sim, a história de vida deles realmente foi marcada pela dor, mas não só pela dor. Na verdade, a grande tônica dessa história deveria ser contada a partir de um movimento da luta do que foi feito contra essa dor, Exatamente. do que foi feito contra esse processo de escravidão. E aí esse processo é inerente ao processo escravista, né? Aonde existe escravidão, existe resistência, e de várias formas, né? Vários historiadores vão falar que o que foi construído ao longo desse período é um leque de possibilidades e de estratégias de resistir. Desde Exatamente. aquelas estratégias que corriqueiramente nós falamos, que é a utilização da força, o assassinato, a fuga, uma revolta, um motim, como aquelas resistências relacionadas à questão de todo um movimento intelectual, onde, por Sim. exemplo, ao longo do século XIX, você tem vários homens e mulheres negros que encabeçam uma luta contra a escravidão e, consequentemente, contra o racismo, utilizando da intelectualidade, justamente até para se opor àquela ideia de que o negro ele é menos intelectual, menos inteligente. Aí você tem um Luiz Gama, que não fez faculdade de Direito, Sim, mas era um rábulo e recebeu autorização para isso. advogar e foi responsável pela soltura de mais de 500 pessoas. Você tem um homem como Juliano Moreira, que Sim, provavelmente tenha sido o maior médico brasileiro que adentra a Faculdade de Medicina da Bahia ainda no período escravista, sim. né? E tem um trabalho revolucionário quando a gente fala não só de revolucionar os estudos de como se lidar com as doenças mentais, mas no próprio combate do racismo científico daquele período, né? Então, assim, a resistência negra ela se manifesta de várias formas, né? As irmandades religiosas são uma amostra Fortíssimas, desse processo de resistência. Imaginem, gente, que pessoas negras, durante o período escravista, elas tinham uma proibição de se juntarem em determinados grupos. sim. Não é possível se juntar em grupos. Vocês têm que andar separados. Mas a partir do momento que eu formo uma irmandade religiosa e utilizo esse verniz da cristandade para receber a autorização para mim, para formar um grupo, para alugar um espaço, Isso. para juntar dinheiro. Inclusive essa questão do caixa que você falou, que é muito comum atualmente, as irmandades faziam esse caixa para libertar outros negros que estavam ali. Justamente. O próprio Dia da Consciência Negra, que é uma referência à morte do Zumbi, Sim, líder do maior quilombo que tivemos, o quilombo não era apenas um lugar para refugiados passarem uma noite. Os quilombos foram de fato um movimento de reconstrução de uma outra existência, né? De uma existência que na escravidão ia lhe negar o nome, a língua, os hábitos, os costumes, exatamente. e que você reconstrói e reelabora dentro desses espaços chamados de quilombos e que, por isso, não é à toa, estão vivos até hoje. Sem falar nas mulheres negras também, que nós temos o exemplo, por exemplo, o exemplo da questão das religiosas que resistiram com todo o saber da ancestralidade trazida de África, criando seus espaços de culto, às entidades, à ancestralidade, e que mantiveram também todo esse conhecimento, sem falar do acolhimento, do apoio, de estar ali ao lado desses homens negros que também resistiam naquele momento. Então, o resistir também que a gente fala não é só da luta física, mas é também
da guarda, da resistência em guardar, em preservar toda uma memória, toda uma história, que às vezes são histórias que estavam lá do outro lado do oceano e que se preservaram aqui por causa justamente dessa força de revide. E olha como isso é interessante, Marco. Hoje, os africanos estão vindo aqui para se resgatar. É, Olha como isso é interessante. Porque esses nossos ancestrais que aqui estiveram conseguiram driblar toda a diversidade e manter vivas. E aí, o terreiro de candomblé, é, o espaço da escola de samba, sim, das irmandades religiosas, por exemplo, da Sociedade Protetora dos Desvalidos, são espaços que vão ajudar a manter vivos esses elementos da capoeira. A das capoeira bota as manifestações pessoas em culturais. roda. Coisa está por trás da capoeira. Você fala de musicalidade, você fala do respeito ao mais velho, você fala de um lugar onde o homem e a mulher, a depender da sua habilidade, tenham o mesmo protagonismo. Você fala de um lugar onde as pessoas se organizam em círculo, onde todos se olham. As danças são muitas, a culinária inclusive Isso. também, né? André, antes de a gente caminhar para o final, nós temos ainda aqui algumas questões. Vamos trazer uma questão da atualidade, né? Uhum. Recentemente foi aprovado aqui em Salvador, na Bahia, um projeto de lei que traz um livro religioso, né, que é a Bíblia, como um instrumento paradidático. Exclusivamente a lei trata sobre este livro, que é importante, é histórico, é cultural, é antropológico, responde muitas questões da expansão do mundo, até porque o mundo da Bíblia não é o mundo atual, porque nem a América naquele momento ainda tinha sido descoberta. Então, hoje existe um debate aqui em Salvador, nas escolas municipais, que formam as nossas crianças, então ainda tem um público muito delicado em relação a isso. Como é que você tem percebido, dentro do movimento negro, dentro dos irmãos, da irmandade, das irmãs que sabem exatamente a importância de se preservar também outras vertentes religiosas e outras histórias Isso. religiosas? Eu acho que vai justamente nessa questão. Acho que se a Bíblia fosse mais um recurso e nessa lei tivesse bem claro que é para os professores utilizarem, ou Todos os. todos os outros, e que Sim. se pudesse fazer uma discussão histórica, antropológica da contribuição dessas religiões para a nossa história, para a história da humanidade, eu achava que isso seria positivo. Mas não me parece que é isso que está acontecendo. Né? Né? Quando a gente pensa no racismo, e aí no racismo religioso, e o racismo religioso como talvez um dos E mais na intolerância perversos, religiosa, que é a justamente, pior da como um face. dos mais perversos dentre todas as formas de racismo, porque é o simbólico, é o da demonização, é o que acaba fazendo com que muitas vezes o corpo negro ele possa ser mutilado, Sim. ele possa ser morto, Invadido. invadido, desrespeitado, que ele não precisa ter o mínimo que qualquer outro ser humano precisa ter. Então, acho que é extremamente preocupante. Não lembro se foi ontem ou hoje que eu vi que policiais em São Paulo Isso. invadiram uma escola porque um pai ou uma mãe tinha falado que tinha um desenho de orixá Feito por uma criança. feito por uma E foram criança. 8 policiais de Justamente. São Entraram armados para Paulo. confrontar uma criança. Então, eu acho que isso aí é extremamente Delicado, perigoso, delicado. que tem que ser debatido. Justamente, né? E só lembrando, gente, a gente está falando de um lugar que tem sim as 382 igrejas, mas tem 1.250 terreiros de candomblé. Sem falar as outras vertentes, nós Justamente, temos islâmicos, nós justamente, temos outros evangélicos que são de base cristã, mas tem os católicos, então vai depender da abordagem também. justamente. Eu penso que ninguém é contra a Bíblia na escola, mas que a Bíblia, ao lado de todos os outros documentos religiosos, o Alcorão, todos que possam ser debatidos e que se tenha uma leitura crítica de cada Justamente. um, com a visão histórica, social, antropológica e também religiosa. E o Estado é laico, André. A laicidade está na Constituição justamente para isso, para garantir democraticamente que todas as religiões coexistam, que todas as culturas religiosas e os documentos. Porque se você garante que o Estado é laico, que ele não tem religião, você está garantindo que todas as religiões socialmente coexistam, entendeu? Que não se privilegia um, porque senão o Justamente. Estado escolheria uma para poder se colocar ali ao lado dele, mas não existe essa junção entre Estado e religião, isso já foi do passado, não existe, é laico, e eu também me preocupo muito, mas eu tenho uma informação de ontem que já foi
questionado judicialmente a lei e tudo indica que essa lei deve cair aqui em Salvador, porque fere princípios constitucionais em relação ao direito, né? Ou é para todo mundo ou tem que ser laico. Justamente. André, o que o Dia da Consciência Negra representa para você hoje, né? E como ela pode fortalecer a luta por igualdade racial no Brasil? Eu acredito que o Dia da Consciência Negra seja mais um dia para que a gente possa trazer à tona essa ferida que ainda está aberta, né? Todo esse processo de apagamento dessa história fez com que o racismo, ele, para a grande massa da população, ele seja um debate que eu entendo que ainda é muito recente. Eu vejo que toda a comunidade negra intelectual e de pesquisadores, ela vem ao longo de séculos se debatendo a isso. Mas quando a gente fala do senso comum, todo esse debate é um debate que eu entendo que ainda é muito recente. As pessoas estão se empoderando na última década. Na última década que eu consegui perceber a transformação, por exemplo, das minhas alunas, de quando eu comecei a dar aula e que usavam cabelo, né, alisado, e agora eu chego na escola pública e meus alunos, os meninos e as meninas, estão usando o cabelo de outra forma. Então, acho que isso vem desse movimento. Eu acho que o Dia da Consciência Negra é para que a gente possa utilizar para problematizar, refletir, tentar entender, através desse resgate do passado, né, como as coisas estão hoje, para que a gente também possa pensar no que a gente quer para o futuro. Né? Se a gente não sabe de onde a gente vem, a gente não sabe quem somos, não sabemos quem Isso, somos e para onde podemos ir. Então, eu acho que o Dia da Consciência Negra é um momento para a gente pensar de onde a gente veio e sim. pensar desse lugar de onde a gente veio a partir de um olhar positivo. O professor Carlos Moore, ele fala que dentre os mitos raciológicos, um primeiro que eles usam de forma assim, como uma estratégia de enfraquecimento nosso, é essa ideia de que nossa história começa com a escravidão. Nossa história não começa com a escravidão. Nossa história começa com o próprio processo de surgimento da humanidade. Todo Isso. o processo de desenvolvimento psíquico e motor que forma o ser humano, ele é um processo que ocorre no continente africano. A humanidade sai de África com todo esse desenvolvimento. Quando a gente fala de culturas com um potencial de produzir ciência no campo da matemática, da medicina, da astrologia, a gente está falando de África antiga. Isso. Quando a gente fala do teorema de Pitágoras, não se fala que Pitágoras passou anos no Egito aprendendo o teorema do que construiu as pirâmides. Isso. Né? Então, quando a gente fala do juramento ao médico grego, não se fala que esses gregos foram ao Egito aprender anatomia humana com os caras que faziam o processo de mumificação. É. Né? Então, assim, eu acho que o Dia da Consciência Negra é para a gente fazer esse resgate de um lugar de referência positiva, porque nós temos várias referências positivas no processo de construção do que é ser humano, né? De princípios civilizatórios relacionados à coletividade, Sim. aonde todos são acolhidos. Tem um livro, Experiências Étnico-Raciais para a Formação de Professores, e tem um artigo de um professor africano, não lembro de que região da África, que ele está na universidade norte-americana e aí ele faz um jogo, né, uma brincadeira com seus alunos, e aí os alunos trazem palavras em inglês e ele traz a palavra da língua ancestral dele. Né? Não é da língua do colonizador, mas da língua ancestral. E um dia um aluno pede para que ele faça a tradução do que seria órfão. E ele diz que não é possível ele fazer uma tradução do que é órfão, porque na sociedade dele não tinha órfão. Uma criança que perdia os pais biológicos, ela era automaticamente acolhida dentro de um processo natural. Que é uma coisa muito cultural aqui em Salvador. Eu cresci numa família em que tinham vários irmãos que sabíamos que não eram irmãos de sangue, mas eram irmãos. E que continuaram, permaneceram, cresceram e não havia distinção. É uma coisa muito cultural, inclusive, nossa aqui. Então, acho que essa consciência negra é a busca por essa referência. Entendi. Que é importantíssimo. Eu faço sempre que nos fortalece hoje, né? Que nos fortalece. E eu não deixo isso na sala de aula, eu sempre estou relembrando. Você sabe por que nós somos assim? Você sabe por que a gente tem esse respeito aos mais idosos? Eu sempre estou buscando, porque eu acho que esses princípios e valores são muito importantes para a gente manter a nossa unidade e que precisamos defender. André, muito obrigado aqui pela sua participação. Qual o seu contato, o arroba do Instagram? Sigam o André no Instagram. Pois é, o arroba é o Experiência Griot.
e o meu pessoal é o André.Raussá, mas eu queria fazer um convite a vocês. Amanhã, dia 20 de novembro, nós vamos estar fazendo mais uma caminhada afropedagógica com o tema quilombismo. A gente vai tentar aí decifrar um pouquinho desse conceito construído pelo professor Abdias do Nascimento para falar do que é ser aquilombar de verdade. E aí amanhã, às 9 horas, na Praça Maria Filipa, ali ao lado do Mercado Modelo, vamos nos encontrar. Quem puder, apareça. Pronto, muito obrigado, André. Então, gente, vamos ao intervalo e voltaremos para falar de dois assuntos a respeito do rateio do Fundeb 2025, teremos rateio ou não, e também falaremos a respeito do piso nacional do magistério para os professores da tabela de subsídio do quadro especial. Não deixe de assistir, voltamos já. Ei, professora! Pediu aposentadoria e espera há mais de 6 meses? Indeferiram seus pedidos de remoção, seus requerimentos de licença e gratificações? Erraram no cálculo dos seus direitos? Mandaram cartão de crédito sem você pedir e ainda apareceram compras que você não realizou? Não se desespere. Saiba o que aconteceu aqui com a Ajudes. A Ajudes é uma associação jurídica para docentes, servidores públicos e seus familiares. Fica em Salvador, aqui na Bahia, e orienta você sobre seus direitos. Tem uma dúvida? Quer uma orientação? A Ajudes está pronta para orientar você. Para agendar uma orientação, mande uma mensagem de WhatsApp para o número que aparece aqui na tela. Seu atendimento pode ser por vídeo, da onde você estiver, ou presencialmente, aqui na nossa sede. Conosco, você fica sabendo de tudo e depois decide o que fazer. Então, faça uma orientação com a Ajudes, envie uma mensagem e siga o atendimento eletrônico. A Ajudes esclarece, orienta e encaminha. A Ajudes ajuda você. Voltamos com a live da Resistência aqui depois dessa conversa, dessa entrevista com o professor mestre André Luiz de Carvalho, do Experiência Griot. Siga lá no Instagram que vocês vão gostar bastante do conteúdo e também dos ensinamentos. Bem, gente, voltamos para finalizar esta live, mas falaremos antes a respeito de rateio do Fundeb 2025. Olha, vários municípios, inclusive na Bahia, estão realizando rateio agora no final do ano, 14º salário, 15º salário. Inclusive, hoje eu recebi a notícia que no município de Serrinha, 28 milhões serão distribuídos justamente com os professores. E aqui na rede estadual Bahia, isso também deveria acontecer, mas não há transparência suficiente para que a gente tenha informação sobre isso. Fomos, inclusive, surpreendidos agora no mês de novembro, no dia 15, no sábado, no último sábado, com antecipação do salário para os colegas professores e professoras em exercício. Os aposentados, esses receberão no dia normal, na data normal, que é o penúltimo dia útil do mês. Inclusive, também tivemos antecipação de 13º para os colegas do Magistério Público Estadual na Bahia, algo que nunca aconteceu e que nem foi avisado com antecedência, e as pessoas se assustaram no sábado pela manhã. Eu recebi milhares de mensagens, as pessoas questionando que dinheiro é esse que está na conta. Depois, a Secretaria de Comunicação do Estado da Bahia disse que era o salário que tinha sido antecipado apenas para quem é da ativa. Mas é bom a gente sempre lembrar que existe uma legislação que fala a respeito de rateio do Fundeb, né, do rateio do Fundeb, que é justamente um direito nosso dos professores. A União repassou mais recursos esse ano para o fundo, logo municípios e estados receberam um pouco a mais, que esse valor deveria ser investido na carreira, por exemplo, docente, mas não sabemos se isso aconteceu, até porque não tivemos notícia. E a lei que regulamenta o Fundeb traz 2 artigos interessantíssimos, que é esses aí que estão no card, que vocês estão vendo, que é o artigo 24, e esse artigo aqui ele é importante, inclusive não é divulgado, é que todos os valores do fundo, do Fundeb, que ficam parados na conta do Fundeb em cada estado e município, esses valores podem ser aplicados por um prazo que seja dentro de 15 dias, até que aquela despesa que aqueles valores irão suprir chegue à sua data de vencimento. E numa possível aplicação, que esses valores de correção, de ganhos do investimento, que sejam valores destinados
justamente ao objetivo principal dos recursos aplicados. Então, se os governos e municípios aplicam valores relacionados aos 70% do Fundeb que devem ser destinados ao magistério, os valores dessas aplicações, os juros, os ganhos, devem voltar justamente para a categoria em forma de abono. Temos o artigo 26 também, isso, temos o artigo 26, que é o artigo que autoriza, o artigo da lei 14.113 de 2020, Lei 14.113. O artigo 26, parágrafo 2º, também traz e autoriza que os municípios e os estados que tenham sobras anuais de Fundeb, que os recursos sejam divididos entre os profissionais, seja em forma de reajuste, seja sob forma de bonificação, de abono, de aumento de salário, de atualização ou de correção salarial. Lembrando que se for abono, por exemplo, não vai ter nem desconto de imposto de renda. E esse artigo ele está válido, ele está na Lei 14.113. Mas aqui na Bahia não ouvimos falar sobre isso. Não ouvimos falar sobre o CACS, que é justamente a comissão de acompanhamento, o comitê de acompanhamento social do Fundeb. Não sabemos onde fica, qual é o endereço, qual é a sala, até para que o professor, o cidadão, a cidadã que queira, vá lá saber como está sendo distribuído esses valores, quais os recursos foram recebidos, se houve sobra, se não houve. Inclusive, eu resolvi que agora, no final de novembro e até o início de dezembro, eu irei buscar essas informações. Será justamente a minha última tática deste ano de 2025, que será ir atrás dos recursos do Fundeb do Estado da Bahia, da rede estadual da Bahia. E você, no seu município, pode fazer o mesmo. Procurar a Secretaria de Administração, de Educação do município, saber os recursos do Fundeb, como é que estão sendo distribuídos, se não sobrou um pouco para fazer o rateio com vocês, porque isso eu procurarei fazer aqui e, se for necessário, irei representar junto ao Ministério Público Federal para que ele faça a intermediação em relação ao Estado da Bahia, o governo do Estado fornecer esses dados, esses valores, esses extratos. Então fica a grande pergunta: os recursos do Fundeb sobraram no ano de 2025? Nós teremos rateio do Fundeb para a rede estadual Bahia? Os professores querem saber com transparência. E para encerrar, cadê o tal do acordo do piso da rede estadual Bahia? Colegas idosas, maioria mulheres, da tabela de subsídio, 30 a 35 anos de serviço ao magistério público baiano. Muitas formaram gerações e gerações de baianos e baianas por esse estado e agora estão aí desrespeitadas pelo governador Jerônimo Rodrigues, que não paga o piso do magistério para elas, que sequer deu reajuste no ano de 2025. Estamos terminando o ano de 2025 com um contingente de professoras e professores da rede estadual Bahia que não teve reajuste, database, reposição da inflação, estão com seus salários defasados. Desde 2024 não vê crescer R$1 nos seus subsídios e nos seus vencimentos. E ninguém na Bahia faz absolutamente nada. Nenhum deputado faz nada, nenhuma representatividade classista faz nada, e as professoras estão aí, simplesmente sem esperança em relação a esse acordo. Muitas, inclusive, já retornaram a ingressar com ações do piso no Poder Judiciário, tendo que pagar honorários a advogados em razão disso, quando é um direito delas que deveria ser reconhecido naturalmente pelo governador do estado da Bahia. Tem municípios que também não pagam, tem a questão da capital em Salvador, o prefeito que também não paga para todo mundo. Eu estou na rede estadual, minhas colegas da rede estadual estão reclamando a mim e eu estou aqui repercutindo isso, porque vamos terminar o ano de 2025 nessa situação. 2026 vem aí e eu quero somente ver como será o momento definitivo de mudar tudo isso no estado da Bahia, porque está precisando. E a educação baiana, como vocês sabem, o nível médio ainda continua com indicadores bem abaixo do que realmente deveríamos ter aqui em nosso estado. Bem, gente, então encerramos mais uma live da Resistência nesse dia 19 de novembro de 2025. Continue seguindo as nossas redes sociais, @MarcoAurélio Professor, e fiquem sabendo de tudo em relação à educação. Muito obrigado, André, mais uma vez. Uma boa noite. Resistência e luta sempre. E até o próximo vídeo.